Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, esse momento da missa é um momento da liturgia da palavra. É o momento onde nós comungamos a palavra de Deus. E é importante a gente saber o que a palavra de Deus nos orienta neste domingo. Senão a gente sai da missa sem saber o que veio fazer. O Evangelho nos propõe Lucas capítulo 9, versículos de 18 a 24. Jesus estava rezando no lugar retirado. Sempre Jesus se retira para a oração. Aqui vem o primeiro ensinamento. A oração é o lugar de encontro com Deus. O que é a oração? Lugar de encontro com Deus. É muito importante ter isso na mente. Nós precisamos aprender a orar. E a oração pessoal, um momento de encontro com Deus, onde Deus me fala e onde eu falo com Deus. É um diálogo entre amigos, entre dois que se amam. E Jesus, nesse contexto de oração retirado, junto com os discípulos, ensinando-os a orar, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Essa é a pergunta de hoje. Quem é Jesus? Pergunte para o irmão do lado: quem é Jesus para você? Hein? Quem é Jesus? Os outros, aqueles que não conhecem Jesus, eles disseram que és João Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda acham que és alguns dos profetas. Ou seja, essa primeira parte do Evangelho nos faz entender que eles não conheciam a Jesus. Muita gente anda na igreja e às vezes não conhece. Conhecer na Bíblia, esse verbo bonito, significa fazer experiência. Fazer experiência interior com Jesus. Mas João respondeu. Jesus primeiro pergunta para os que estão longe, os que não andam com ele. Depois Jesus pergunta: e vocês que estão comigo todos os dias, quem eu sou para vocês?
É muito importante cada um de nós dar essa resposta hoje, nesse domingo, a Jesus. Quem é Jesus para mim? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Que bonito! Ele foi ungido pelo Espírito Santo para dar essa resposta. Tu és o Messias, o Cristo, o Deus, o Emanuel, o Salvador, o Redentor. E Jesus disse: fique calado, para que os outros também descubram que eu sou o Cristo. Jesus é o Cristo, Kyrios, o Senhor. Será que Ele já é o meu Senhor, o meu Salvador? Será que eu tenho dado o primeiro lugar a Deus na minha vida, no dia a dia, na prática? Então, quem é Jesus? Essa resposta depende da minha experiência com Deus. Jesus não é uma ideia, não é algo abstrato. Jesus é um outro tu que se comunica com nós. É uma outra pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho, é o enviado de Deus para assumir a nossa cruz, para carregar as nossas dores, as nossas iniquidades, para nos libertar da morte eterna, aquela morte que veio por causa do pecado. E aí Jesus disse: Pedro, não conte a ninguém, deixe que cada um dentro da comunidade, na igreja, cada um descubra quem eu sou. E é tão bonita essa descoberta. Quando eu vou descobrindo quem é Jesus, a minha vida vai se transformando, eu vou sendo mais feliz, porque vou realizando o motivo pelo qual eu existo. Porque nós existimos para conhecer, amar e servir a Deus. Diga para o seu irmão do lado: você existe para conhecer, amar e servir a Deus. É para isso que nós existimos, para amar, conhecer e servir a Deus. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito. Pedro não entendeu isso, mas Jesus está dizendo: o Filho do Homem deve sofrer para a salvação de todos, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, depois deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está dando um querigma, a base da nossa fé, o primeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cada um de nós tem que ter isso presente. Jesus morreu, sofreu, padeceu, mas Ele ressuscitou para mim, tudo para mim, para me libertar da morte, para me garantir a vida eterna. Depois Ele disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Se quer seguir a Cristo, tem que renunciar a nós mesmos, que significa que nós seremos sempre criaturas e o Deus Criador. Nessa relação sempre de criaturas e Criador, Deus é o grande Pai, Criador de todas as coisas. Criou no Filho, em vista do Filho e por meio do Filho, através do Espírito Santo. Tome sua cruz de cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Essa é a dinâmica cristã. Pelo batismo nós somos chamados a seguir a Jesus. Jesus está dizendo: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia, porque a sua cruz não é pesada. Cristo já carregou por nós. Então é uma cruz que cada um pode carregar. São as dores, as angústias, as necessidades que nós necessitamos. Peçamos, irmãos e irmãs, a Deus o Espírito Santo, para que nos dê a sabedoria que deu a Pedro, para que nós possamos repetir com Pedro: tu és o Cristo de Deus. Vamos dizer todos juntos: tu és o Cristo de Deus. Outra vez: tu és o Cristo de Deus. Quem é Jesus? O Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco.
que veio até nós para nos garantir a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,